vai conversar com esse recorte dos relacionamentos abusivos. Você quer se apresentar primeiro, Duda? Como que vai fazer? Não? Não, Então tá. já falou o nome, acho que a gente pode começar. Só dar boa noite, cumprimentar as autoridades, cumprimentar todo mundo e agradecer o convite. Acho que a gente pode seguir já. Tá bom. Fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. Talvez tenha um pouco de dificuldade para a gente, enquanto fala, acompanhar o bate-papo, né? Mas depois, quando terminar, a gente pode voltar e ler, né? Porque são telas diferentes aqui no meu. Mas então vamos lá. Nosso tema de hoje são relacionamentos abusivos, né? Mas quando falamos dos relacionamentos abusivos, né? Afinal, o que é isso? Quando a gente fala sobre esse tema, primeiramente vem no nosso imaginário a questão da violência física, né? Que relacionamento abusivo é aquele em que há agressão, a violência física, que bate, que xinga também, e não só, né? Então, quando a gente vai delimitar esse tema, conceituar esse tema como abusivo, o que é um relacionamento abusivo? Ele vai muito além disso, né? Ele ocorre quando um dos lados usa o próprio poder. Esse poder pode ser físico, pode ser emocional ou pode ser psicológico para controlar a outra pessoa, que vai ser a vítima. E essa pessoa que seria a autora da agressão, normalmente ela é bastante sedutora. E a violência ocorre de modo bastante sutil. Então não é explícito. Ela começa devagar, né? Então o autor da agressão vai envolvendo essa vítima aos poucos. E aí, por isso que a gente associa o relacionamento abusivo com a agressão física, né? Porque nós reconhecemos quando chega, né, no nível mais grave, que seria quando ocorre a situação limite, que é a violência física. E esse tipo de situação pode ocorrer, então, em quais modelos, né, de relacionamento? Embora nós, enquanto sociedade, né, nós damos mais visibilidade nas relações afetivas entre homens e mulheres, né? Então, entre casais heterossexuais. Mas o abuso também ocorre nas relações homoafetivas. E de onde vem, então, esse modo de se relacionar com violência, que se faz presente, né, no nosso cotidiano e em diversas fases da vida? Então, nós podemos ter o relacionamento abusivo entre casal, que é esse que nós vamos delimitar para conversar um pouco mais hoje, mas também temos relacionamentos abusivos familiares, intrafamiliares, né? Uma relação familiar pode ser também abusiva. Então, desde a infância, adolescência, né, até a fase adulta, nós estamos expostas a vivenciar relações abusivas. E a base dessas relações afetivas, né, desiguais, está na nossa construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. Há uma ideia que ela é legitimada, né, socialmente, passada de geração em geração, que faz uma distinção entre os sexos. Então, as mulheres teriam nascido e teriam maior propensão para o cuidado, esse cuidado com o lar e com os filhos, enquanto os homens poderiam ter maior facilidade para trabalhar fora e para as atividades que exijam a força, né? A força física também. Então, esse mesmo discurso é o discurso que é utilizado para justificar a subordinação feminina e as relações desiguais entre os homens e mulheres. Então, nós precisamos considerar que não existe uma forma, um modo correto e definitivo do que é ser homem e do que é ser mulher, né? Sendo, portanto, uma construção. O movimento feminista ampliou-se essas reflexões e trouxe à tona o conceito de gênero, né, que é o conceito que nós pensamos atualmente. Que o conceito de gênero vem para romper com esse determinismo biológico, né, de que ser homem e ser mulher está ligado diretamente ao órgão genital de nascimento, né? Então, hoje, nós pensamos gêneros e toda a sua multiplicidade de performances. E esse modo de construir e as expectativas, né, sociais, elas ditam modos como devemos lidar com as nossas emoções, como devemos nos comportar sexualmente, fazer escolhas profissionais, entre outros aspectos. Então, parece assim uma bobagem,
né? Se a gente olhar superficialmente para essa questão do que é ser homem e o que é ser mulher, mas tudo isso influencia em todas essas nossas escolhas. E então, nós temos ainda os padrões de consumo, né? Para além dessas expectativas sociais, e que é passada, né, principalmente por meio da família, da escola, socialmente, a gente também tem a questão da mídia e do consumo, né? Que eles reforçam cotidianamente também exemplos do que é ser homem, do que é ser mulher. Então, se nós olharmos as revistas que são voltadas para as mulheres, essas revistas possuem conteúdo de maquiagem, de beleza, de cuidado com o corpo. E esse corpo também não é qualquer corpo, né? Tem que ser o corpo magro, o corpo sensual. E também as músicas, né? Se nós pensarmos alguns estilos musicais, algumas músicas colocam sempre a mulher como um objeto do desejo masculino. Então, precisamos ficar atenta a tudo isso. E se nós ampliarmos, né, nós podemos perceber também desde a primeira infância essa separação por meio dos brinquedos, né, em que para os meninos são brinquedos de construir, de fantasiar, que ampliam possibilidades, enquanto a maioria dos brinquedos, ainda hoje, voltado para as meninas, são do cuidado. Então, é a geladeira, é o fogãozinho, a boneca. Não há nenhum problema em brincar com tudo isso, né? O que nós estamos trazendo é uma reflexão de limitar as possibilidades de expressão das meninas e dos meninos dentro desses estereótipos. Então, esses modelos, né, e esses estereótipos de gênero disseminam essa ideia de que a mulher é submissa e que cuida de tudo, e do homem enquanto liderança, o dominador. Aí é que está a raiz dos relacionamentos abusivos, sendo, portanto, essa uma questão que interessa a todos, né? Não só a nós mulheres, mas também aos homens. Né? Desconstruir e reconstruir novas formas de ser é uma responsabilidade de todos. Os meninos também aprendem, né? Desde a primeira infância, um modelo de masculinidade que a gente fala que é tóxica, né? Que é que o homem não pode chorar, não pode expressar medo, não pode expressar sentimento, tem que sempre dar conta de tudo, e inclusive não podem praticar o autocuidado, né? Se nós pensarmos os índices de saúde do homem, né, os homens pouco procuram os serviços de autocuidado e prevenção. E isso tem uma relação direta com esse modelo de masculinidade tóxica. São coisas que a gente precisa pensar, né? Então, pensarmos essa diversidade é necessário para que a gente possa construir relações mais equilibradas, né? Baseadas nos valores democráticos, na prática do diálogo e da tolerância. A Maria Eduarda vai poder ajudar a gente agora a pensar um pouquinho, né, sobre como que essa relação de gênero, essa desigualdade de gênero, se efetiva numa situação de violência, né? Então, tem vários exemplos, e o que eu trouxe um pouco é para a gente refletir onde que está a raiz de tudo isso e o que nós precisamos fazer para enfrentar. Posso? Pode? Bom, vamos lá. Vou dar continuidade um pouquinho no que minha colega trouxe. É importante mencionar aqui que a gente vai tratar um pouquinho mais das formas de violência, tipos, mais específicos, mas eu não trouxe conceitos complicados, não trouxe citações longas, é mais um bate-papo mesmo, e o nosso enfoque nesse bate-papo era realmente demonstrar exemplos para que vocês se reconheçam, ou reconheçam a atitude do próximo, ou a própria atitude, reflitam. Então, essa introdução que a Janaína trouxe é para que a gente entenda que a violência e os relacionamentos abusivos e toda a parte de submissão, de aceitação, de limite, de amor próprio, de se respeitar, tem uma raiz, é enraizado, né? Então, vou trabalhar um pouquinho com vocês a questão da violência. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que violência não se limita numa agressão, né? Porque a agressão, ela é um ato que se manifesta fisicamente, que você vai colocar em risco a integridade física do próximo. É uma manifestação que pode vir do próprio corpo ou se utilizar de objetos,
né? É uma coisa ríspida também, que pode machucar, pode causar impacto, né? Contudo, a violência, ela já é uma questão, uma conduta que coloca a vida do ser humano em risco. É qualquer ação, submissão que uma pessoa tem a intencionalidade de colocar a integridade de outra pessoa em risco. É algo degradante, é algo que vai ferir aquele princípio que a gente coloca como o maior do ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. E a violência, ela é algo construído historicamente. A violência, ela é algo que se manifesta nas relações de sentido mais amplo do que a agressão. A agressão, ela é construída, a violência ela é construída socialmente e ela parte da motivação da pessoa. É por isso que a gente fala que é possível construir relações sem a violência, na forma de se relacionar. Então, uma coisa que eu também quero destacar é, como a Janaína já trouxe, a questão dos relacionamentos, que pode acontecer em qualquer relacionamento, é que também pode acontecer em qualquer classe social, em qualquer posicionamento financeiro que você tenha, qualquer relacionamento que você tenha de trabalho, pode acontecer em ambos os sexos, em ambos os gêneros, em todos os segmentos que a gente tem de minorias, que a gente luta pela igualdade. Independente, a relação de violência que se estabelece entre um indivíduo e outro, ela não vai olhar isso. Ela vai olhar a motivação da pessoa, o que foi ensinado e construído para aquela pessoa, né? O que ela interpretou. Então, basicamente, agora eu vou delimitar alguns nomes, que a gente tem uma divisão de tipos e formas de violência. Eu acho importante pontuar primeiro os tipos. Relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, então são conceitos que a gente pode distinguir um pouco, mas está tudo interligado. A violência, ela pode ser familiar, que é entre os membros da própria família. E quando a gente fala família, a gente não pode se limitar só aos vínculos sanguíneos. São os vínculos afetivos, os vínculos jurídicos que foram construídos e a violência doméstica, que a gente sempre fala, violência contra a mulher, violência doméstica. A violência doméstica, ela vai privilegiar o espaço, o ambiente, independente da relação que está construída ali. Também pode ser familiar. Então, isso já é um ponto que a gente tem que identificar o seguinte: uma violência, ela nunca vem sozinha. Ela nunca vai ter uma denominação sozinha. Ela pode ser familiar, ela pode ser urbana, ela pode ser intencional, ela pode ser uma omissão. Então, sempre vai vir alguma coisa junto. A gente nunca pode isolar ela, nunca é um conceito isolado. Além de outro tipo que a gente pode mencionar é a institucional, que é aquela que pode ocorrer no seu local de trabalho, no seu local de escola. É o Estado quando ele deixa de fornecer um direito, ter acesso a um direito, ou ele nega esse direito, que é a violência estatal também. Ela pode ser intrapessoal, que é entre pares. A gente pode mencionar a violência urbana como exemplo. Ela pode ser interpessoal, que é aquela que o próprio sujeito, e isso é importante mencionar, que é quando o próprio sujeito viola os seus próprios direitos. Isso tem N interpretações, não cabe a gente abordar aqui agora porque que ele se coloca em situação de risco, tá? E são vários riscos que podem acontecer, mas é quando o sujeito ele começa a se olhar como se ele não tivesse aquele princípio, que é a dignidade da pessoa humana. Quando ele começa a deixar isso de lado, né? Ele deixa de se cuidar. E aí a gente precisa esclarecer também agora, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de identificar, principalmente para essa galera que a gente está conversando com adolescentes, são as formas de violência. A forma de violência, gente, a gente tem uma delimitação, mas eu acho que quando nós começamos a construir a nossa identidade, nosso sentimento, o que a gente pensa de um relacionamento, isso tudo, a gente sempre tem que pensar o seguinte: quais são os meus gostos? Como eu quero ser tratado? As amizades, os hobbies, o que é saudável ou não? O que é importante para mim? Então, assim, a gente tem nossas formas de violência, mas pode ter coisas que vai machucar mais o próximo
e machucar menos, ter menos impacto em mim, e pode ter coisa que vai me ferir muito, que foi uma coisa peculiar para outra pessoa, mas para mim foi muito intenso. Então, sempre identificar assim, a violência, ela tem a forma dela, ela tem o exemplo dela, mas nunca deixar de olhar para aquele lado que fala, nossa, mas isso não foi bacana para mim, né? Então vamos lá, vamos falar algum exemplo, porque a nossa intenção é que vocês se identifiquem. Se vocês já passaram por alguma situação, se um dia vocês passarem para que vocês tenham essa reflexão, se algum amigo te contar alguma situação e você falar, peraí, isso não tá legal. Então a intenção aqui hoje é um bate-papo super tranquilo para que vocês consigam identificar as formas de violência dentro de um relacionamento, que é abusivo, que é tóxico, que não tá saudável, que começou a ficar ruim, que no começo era legal, mas começou a aprender. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as formas agora. A violência física, eu acho que é a mais fácil de ser identificada. É aquela conduta que vai ofender a sua integridade física, a saúde do seu corpo. O seu corpo é sua morada. Então, assim, você usa da violência física para atingir a integridade da pessoa, para ferir ela fisicamente. Você pode estar utilizando o agente agressor, que a gente chama de agente agressor. E legal a gente colocar sempre essa denominação, porque os relacionamentos abusivos, né, a gente vai ter uma linha que vai falar da violência contra a mulher, mas os relacionamentos abusivos começam nessa situação de um não entender o que o outro está querendo dizer, na falta da comunicação assertiva. Então, a violência física ela vai machucar o corpo. É a mais difícil de identificar porque ela pode deixar o quê? Ela pode deixar os hematomas, ela pode deixar as marcas, as cicatrizes. Você pode tentar esconder uma marca. Então, você chega na escola, tem uma amiga com uma blusa de frio, e aí tem um sol gigantesco lá fora, não tem ar-condicionado na sala, e aí você fala, nossa, mas tá tudo bem? Você tá com calor? Não, eu tô com frio, tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, ela tá tentando, né, dar aquela escondida na blusa. Então, você já pode ficar atenta. Não ser invasiva na pergunta também, mas fica atenta. Alguma coisa está acontecendo, ela pode não estar bem fisicamente. Então, o agente agressor, ele pode agredir a vítima de que forma? Usando o próprio corpo. E aí a gente precisa mencionar socos, tapas, chutes, beliscão, puxão de cabelo, mordida, cuspir, arranhar, enfim, N coisas que você pode prejudicar o próximo usando o seu corpo. Uma cotovelada, uma cabeçada, enfim. E a violência física ela também pode acontecer fazendo uso de objetos, que pode ser cinto, pode ser garrafa, pode ser qualquer objeto, prato, faca, celular, tacar o celular no próximo, enfim. N objetos que você pode utilizar para ferir a integridade da pessoa. Acho que ficou bem claro. Se vocês preferem falar todas as formas, vocês querem dar exemplo, fazerem alguma pergunta. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Acho que no momento não. Então vamos passar todas as formas de violência, né? Precisamos abordar também a forma de violência sexual, que ela é caracterizada como qualquer conduta que constranja a intimidade da pessoa, fazendo com que ela presencie, com que ela assista, com que ela faça, ou com que ela participe de uma relação sexual que não foi desejada, que não foi desejada pela própria pessoa, que ela foi coagida. Então, assim, podemos mencionar vários exemplos, né? Uma pessoa, quando ela é obrigada a fazer algum tipo de conduta sexual que ela não queira, em forma de pagamento ou não, em forma de ganhar alguma coisa ou não. Eu acho que a gente precisa também separar a questão do assédio sexual, né, no ambiente de trabalho, da violência sexual, apesar de estar tudo intrínseco. Então, comercializar vídeos, mandar nudes, tudo que a pessoa não autorizou, você estar naquele ambiente com a pessoa e tirar uma foto mais íntima da pessoa e mandar para alguém também não é legal. E assim, gente, a gente precisa pontuar que a violência sexual ela não é só o ato de fazer o sexo. É a passada de mão,
é colocar a mão por dentro da blusa, é colocar a mão por dentro do short, é você coagir a pessoa, é você constranger a pessoa falando coisas que não é legal para ela, ou que ela não tá habituada a conversar. Então a gente tem que, aquele tapinha no bumbum na hora que você passa perto da pessoa e faz aquele comentário bem esdrúxulo. Eu acho que a gente precisa entender que a violência sexual, tudo que é intimidade sexual, que a pessoa não permitiu e que a pessoa não tem aquela interpretação de que aquilo é um momento de íntimo, que é um momento de entrega, é violência sexual. Né? Eu acho que é a forma mais fácil da gente não colocar um conceito e dar exemplos para vocês. Ela vai constranger a parte sexual da pessoa. E pensa assim, a violência sexual ela vai constranger o quê? A intimidade, o corpo e normalmente ela também vai atingir a reflexão da pessoa, o pensamento. Você viu como a violência ela nunca vem sozinha? Vamos falar um pouquinho da violência patrimonial também, porque eu não sei se isso ocorre muito no meio de adolescentes, mas acho que a gente tem que mencionar, que é qualquer conduta que configure você reter, subtrair, né, ou destruir parcialmente ou totalmente algum objeto de pertence da pessoa, algum instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens. Então, você quebrar o celular do seu parceiro, você agredir, tentar quebrar bicicleta, carro, alguma coisa assim, naquele momento de fúria, né, que você não conseguiu ter o diálogo, para você trazer um prejuízo patrimonial. E quando a gente fala prejuízo patrimonial, é o prejuízo econômico mesmo, tá? A violência moral, que é qualquer conduta que... Vamos fazer uma distinção agora, né? Você caluniar uma pessoa é você afirmar que essa pessoa cometeu algum crime, algum delito. É você falar, essa pessoa roubou, essa pessoa furtou, essa pessoa matou. Então você está colocando que a pessoa cometeu algum crime que está lá no Código Penal do direito brasileiro. Então, quando você fala que calúnia, significa que a pessoa está falando que você cometeu algum crime. Isso está dentro da violência moral, tá? A difamação. O que é você difamar uma pessoa dentro da violência moral? É quando o agressor ele vai atribuir algum fato que vai acabar com a reputação da pessoa. Então, vocês pensem, algum comentário malicioso, você tentar falar para outra pessoa que aquela pessoa é daquele jeito, sendo que ela não é. Então, é essa questão da reputação. A pessoa está construindo a identidade dela, a pessoa está passando por uma fase de construção de identidade dela, e aí você vem com tudo que ela vem construindo, particularmente dentro dela, e faz uma fofoca, por exemplo, dentro da escola, que todo mundo fica sabendo, e aí ela fica constrangida. Isso é uma violência moral, né? E a injúria, que a injúria ela ofende a dignidade da pessoa. Então, por exemplo, vou falar alguns exemplos, né? Críticas mentirosas, xingamentos, apelidos, né? O famoso bullying é uma violência moral e psicológica também pode se enquadrar. O bullying a gente tem que desmistificar a ideia de que ele é um mimimi, porque você pode não encarar aquilo daquela forma, mas a pessoa pode. Imagina você tá construindo a sua identidade e alguém fala assim, você é isso, e você pegar isso para você e não saber lidar com aquilo, né? Então, assim, é você ler a conversa da pessoa no WhatsApp sem ela permitir, é você exigir a senha do celular dela, não deixar que ela tenha esse mundo particular, essa peculiaridade, essa individualidade dela. Você querer entrar nas redes sociais, direct de Instagram, Story, Facebook, todas as redes sociais, Snapchat, Twitter, você querer conversar. Antes a gente tinha o Orkut, a gente conversava por depoimento, então você falar, nossa, mas eu quero ver o que você mandou. Então tudo isso é uma forma de agredir a pessoa moralmente, né? E a violência psicológica, que eu acho que é muito importante para vocês identificarem. Tanto é uma conduta que causa tanto dano quanto a violência física. Então a gente não pode medir o dano e a extensão da violência pela classificação de forma e tipo dela. A gente vai sempre medir pelo tanto que a pessoa vivenciou, pelo tanto que ela interpretou, pela pessoa que a agrediu, qual o nível de importância que a pessoa que agrediu tem na vida dela.
representatividade na vida dela, né? E a violência psicológica, ela causa um dano emocional, ela diminui a autoestima da pessoa. Você pode deixar a pessoa insegura, você pode deixar a pessoa com raiva. Todo mundo tem os nossos momentos. Os sentimentos, as emoções, gente, todos nós temos, né? Mas assim, outros mais, outros menos. Um aflora mais, outro aflora mesmo, menos. Um tem um tipo de estopim, outro tem outro, né? Mas a gente não pode esquecer que a pessoa também tem, o próximo também tem os seus anseios, o próximo também tem os seus medos, o próximo também tem seus valores e princípios e limitações, inseguranças, potencialidades. Então, assim, tudo que a gente faça, diga ou espere que o outro faça o que a gente está querendo, que ele seja da nossa forma, que ele pense como a nossa forma, a gente queira proibir alguma coisa dele, viver de forma plena suas características, voar, a gente impede a pessoa de voar. A violência psicológica, ela consegue entrar bem fundo, assim, do nosso ser e impedir a gente de voar, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe não é uma fábula, tá? Mas é um exemplo que da borboleta, que tem um bichinho que se apaixona pela borboleta e pede e fala para a borboleta todas as qualidades dela, que ela é linda, que ela brilha, que ela voa, que ela é especial, que ela tem uma grande importância ali no meio das flores, mas que para eles ficarem juntos ela tem que cortar as asas dela. Isso é uma violência psicológica, tá? É você falar para a pessoa, fica só comigo que seremos felizes. Isso é uma pressão gigantesca, né? É uma tirinha da borboleta, se vocês até quiserem, eu posso disponibilizar para o pessoal, tá? E isso não é saudável numa relação. E assim, para a gente esclarecer um pouquinho em relação à violência contra a mulher, porque até o momento a gente está falando de relacionamentos abusivos, e sempre lembrando, qualquer pessoa pode violar o direito da outra, e qualquer pessoa pode vivenciar uma violência, mas a gente precisa abordar a violência contra a mulher, porque vocês estão em formação, vocês estão crescendo, vocês têm exemplos dentro de casa, vocês têm exemplos dentro da escola, vocês têm exemplos nos grupos sociais que vocês convivem, nos pertencimentos que vocês têm. E a violência contra a mulher e meninas, de acordo com a Convenção do Belém do Pará, que foi quando começou tudo, alguns pontos históricos, né? Qualquer ação ou conduta baseada naquilo que a Janaína falou, baseada na questão de gênero. É você causar o dano, é você causar o sofrimento, é você causar a morte, é você causar uma violência nesse ser humano, nessa pessoa que tem uma dignidade, que tem todos os direitos, pelo simples fato dela ser mulher, né? E tanto em âmbito público quanto privado, é você considerar o seguinte, ela é mulher, então ela é menos, ela é mulher, então ela é submissa, ela é mulher, enxergar a mulher como um objeto, né? E a gente coloca que a violência contra a mulher, ela não acontece só nos relacionamentos entre homem e mulher amoroso. Acontece também entre o pai e a filha, acontece entre o irmão e a irmã. Então, a violência contra a mulher, ela está enraizada na nossa cultura, devido a todo o histórico que começou com cada um ocupando papéis, e eu vou colocar papéis bem entre aspas, tá? Papéis dentro da sociedade e que a gente luta tanto para desconstruir. Então, a violência contra a mulher é igual a história do bullying, ela não pode ser vista como um mimimi, né? Ela não pode ser vista como uma bobeira. Então, eu convido a vocês a pesquisarem um pouquinho sobre as formas e tipos de violência contra a mulher, a pesquisarem um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, o surgimento de tudo que aconteceu. É uma história bem bacana, uma história marcante, tá? Que foi destaque e que não é a única, ok? Agora a Janaína vai falar mais um pouquinho, depois eu volto. Então, né, como a Duda estava exemplificando, né, todos os tipos de violência, eu trouxe alguns sinais para que a gente fique alerta, né, todas nós. Então, vamos ficar alerta, né, se o nosso parceiro ou a nossa parceira faz pouco caso das nossas conquistas, ridiculariza as nossas opiniões ou os nossos gostos, falando que isso não é legal, que o que você fala não tem nada a ver, né, aquela pessoa que não te valoriza enquanto você é.
que afirma que só ela ou só ele pode te amar e te aceitar do jeito que você é, que entra na história da borboleta, né? Então, só eu gosto de você assim, e aí com isso a pessoa vai tentando te mudar, vai mudando seu estilo, seu corte de cabelo, seu jeito de se vestir, seu jeito de falar, os lugares que você gosta de frequentar, e a hora que você percebe, você já não sabe mais nem o que você gosta, né? E então, aquela pessoa também que te induz a se afastar dos seus familiares ou amigos, que fala que aquela sua amiga não é tão legal assim, e você gosta daquela amiga, então fique atenta. Que faz você se sentir culpada pelas agressões dele. Então, eu agredi, mas eu estava bêbado. Eu agredi, mas eu não vou fazer de novo, né? Então, aquela pessoa que grita ou que desconta também muito a raiva nos objetos, ou que é uma encrenca. Vocês já ouviram falar daquela amiga que namora aquele cara que, quando vai em alguma festinha, sempre arruma confusão? Sempre está envolvida em briga? Então, fique atenta. Aquela pessoa que manifesta também ciúmes com muita frequência, e muitas vezes por motivos bobos, que te proíbe, né, de usar alguma roupa ou de andar com alguém que você goste, como eu já falei, ou que vive pedindo desculpas. Então, aquele relacionamento que sempre tem que ter alguém pedindo desculpas é um sinal de muito alerta, né? Então, todo relacionamento em que você se sinta insegura, com medo, constantemente infeliz, com a autoestima ferida, aquele relacionamento parece uma montanha-russa. Hoje nós estamos bem, estou feliz. Semana que vem não, já terminei, já excluí o Instagram, já excluí o Facebook, bloqueei o WhatsApp. Então vamos ficar atenta, né? O que está levando, né, você e o seu parceiro ou sua parceira a não conseguir estabelecer um diálogo a ponto de ficar nesse misto de emoções que não é nada saudável, né? Então vamos ficar atenta. E se você se reconhecer ou conhecer alguma amiga que esteja nessa situação, né, o que fazer? Primeiro, acho que o primeiro passo é a gente apoiar sempre sem julgar. Porque frequentemente, né, nas situações de violência, principalmente contra a mulher, tem um movimento social de tentar levantar questionamentos, razões do porquê que ela apanhou, do porquê que ela passou por aquela situação, né, por aquela experiência da violência. E a gente sempre tem que lembrar que nessas situações a mulher é a vítima e ela não deve ser culpabilizada, porque não existe nenhum motivo, nada que justifique qualquer conduta de violência contra uma outra pessoa. Ela não é seu objeto, ela não é sua posse, então não tem nada que justifique uma violência, né? Então, caso conheça alguém, né, esse apoio também pode ser feito conversando com algum adulto de confiança. Esse adulto pode ser a mãe daquela colega que é um pouco mais liberal, pode ser um educador, um professor, né, com quem você tenha vínculo. Pode ser os serviços especializados também de atendimento, que a gente vai dar exemplos, né, para que possa buscar. Pode ser algum familiar, então uma tia, uma prima, ou até mesmo os próprios pais, né, que é o ideal, mas que a gente sabe que muitas vezes, né, principalmente na adolescência, tem famílias que não conseguem estabelecer um diálogo, principalmente sobre relacionamento, sexualidade, todas essas questões que ainda são tabu. Então, assim, busque alguém, né, de confiança para poder dizer sobre o que está passando, ou o que a colega está passando. Falar, né, esse buscar, sair do silêncio, não silenciar, é o primeiro passo sempre, em qualquer fase da vida, para a gente se libertar de uma situação de violação. Então, como, né, já foi falado anteriormente, a violência sempre começa pelo controle, né, que é com a violência psicológica. Ela dificilmente começa com um tapa. Essa violência psicológica diminui a nossa autoestima, a nossa confiança em si mesmo. Então, contar com a rede de apoio é fundamental. E é por isso que eu falo desse não silenciar, né? Então, juntas, né, a gente sempre pode mais, nós somos mais fortes. Eu me coloco à disposição, né, para diálogo, para responder perguntas, orientações.
e a Maria Eduarda vai falar um pouquinho, né, sobre os serviços públicos, né, de apoio e os de responsabilização para formalizar a denúncia, né, para buscar atendimento, para além desse vínculo de contar para um adulto ou para alguém que possa te orientar, tá bom? Obrigada, boa noite. Bom, pessoal, nós tivemos algumas perguntas no chat e a Bárbara trouxe uma questão de se humilhação também se enquadra na violência moral. Sim, tá? E... Desculpa, Heloísa... não. Aí a Heloísa perguntou se uma amizade tóxica pode ser considerada um relacionamento abusivo. Por que que nós não colocamos namoro abusivo, casamento tóxico? Nós colocamos relacionamento porque qualquer relacionamento que te deprime, te deprime não, né? Te restringe, você começa a perder a sua essência, você começa a deixar de fazer as coisas que você gosta, você começa a se isolar de outros amigos, você começa a parar de ficar próximo dos seus pais, por exemplo, ou você não consegue estabelecer um diálogo com aquela pessoa, a não ser sobre determinado assunto. Uma amizade também pode te puxar pro buraco, como uma amizade também pode te levantar. Então, assim, qualquer relacionamento, gente, qualquer, pode ser tóxico e pode ser saudável. Qualquer um. De trabalho que pode acarretar N situações psicológicas, de doenças e de causa e efeito que a gente pode manifestar no corpo, porque não conseguimos dialogar com o nosso colega, com os pais, com os amigos, com o namorado, com a namorada. Então, assim, a gente precisa privilegiar mais o diálogo, precisa dialogar mais a comunicação assertiva, que significa você não precisa apontar o dedo, é você estender a mão e dizer o que está acontecendo, sem ofender a pessoa, sem faltar com respeito, sem ser agressivo, sem gritar. Então, quando a gente resolveu colocar relacionamentos abusivos na adolescência, é porque o adolescente, nós já fomos adolescentes, né, Jana? O adolescente tem uma questão de pertencimento. Vocês têm a tribo de vocês, o Interact é uma tribo de vocês, a escola é uma tribo de vocês. Então, assim, vale a pena ter amizade, vale a pena ter amizade duradoura, vale a pena ter amizade que um dia vai mudar e nunca mais vai se ver, vale a pena ter amizade. Só que essas amizades precisam ser construtivas na nossa vida, porque nós somos e nós precisamos nos pertencer a alguém. Nós precisamos nos identificar. Você gosta de um amigo porque ele gosta da mesma música que você, e vocês passam horas ouvindo música no celular, no Spotify à tarde. Você gosta de um amigo porque, nossa, ele gosta de jogar bola, eu posso jogar bola com ele. E aí vocês vão criando outros vínculos que vocês percebem que gostam de outras coisas. Aí quando não gosta de uma coisa, peraí. A gente pode entender, eu acho que quando falamos de amizade, que os amigos, às vezes, podem até ser a família que a gente não tem. Pode até ser o irmão que a gente não tem. Ah, eu sou filho único, eu só tenho um irmão. Ah, eu não me dou bem com meu irmão, mas eu me dou bem com meu amigo. Aí você vê o seu amigo se dando bem com o irmão dele. Então vamos usar de exemplo, sabe? As coisas boas. A amizade, gente, é uma coisa muito linda e muito segura na nossa vida. Igual a família. Só que precisa ser saudável. Não pode te podar de voar. Não pode ter inveja das suas conquistas profissionais. Não pode tentar articular que você não se dê bem num relacionamento, né? E quando você está disponível para a pessoa não está disponível para você. Então, isso tudo vocês têm que pensar de como valorizar isso, né? Vocês têm que pensar. Porque tudo é o que a gente tem para oferecer, inclusive a forma como a gente lida com as nossas amizades, certo? Aí eu acho que essa questão da violência, se ela pode levar a uma depressão, acho que a Jana pode falar um pouquinho dos danos, né? Da violência em si. Pode acarretar numa depressão, sim, mas eu acho que seria melhor falar dos danos um pouquinho. O que você acha, Jana? Sim, a violência pode sim levar à depressão, pode levar até a tentativas e ideações suicidas e até mesmo o próprio suicídio, né? Porque nesse estado, nessa relação que você vai se anulando, você vai perdendo o autocuidado, vai perdendo a referência, vai perdendo essa noção de pertencimento que a Duda falou, né? Que é tão importante, que a gente busca em diversos aspectos da nossa vida social e nas amizades é uma delas, né?
nesses relacionamentos com violência, né, o autor da agressão, a pessoa autora da agressão, ela vai te afastando de tudo que te faz bem. Então, chega uma hora em que você já não se reconhece mais. E que você já não sabe mais o que gosta, né? Muitas vezes, quando a mulher está há muitos anos, assim, numa violência doméstica, é casada, sofre agressão, quando a gente pergunta para ela, o que você gosta? Não sei. Não sabe o que gosta de ouvir, como gosta de se vestir, o que gosta de comer. Então, você perde mesmo, né, a sua referência de quem sou eu. Então, por isso que a gente reforça, né? Aquele namoro em que você sempre tem que mudar para agradar o outro, não serve. Tinha mais uma pergunta? Deixa eu Acho que o Cauã perguntou sobre algumas pessoas que sofrem violência física ou psicológica e têm medo de denunciar e pedir ajuda, né? Como que ele pode ajudar? Essa questão do diálogo também ajuda bastante. Mas assim, eu vou mencionar para vocês alguns órgãos, tá? Porque existem órgãos de proteção, existem órgãos de prevenção, existem órgãos de responsabilização, tá? Então eu vou falar alguns órgãos para vocês que vocês, qualquer um desses lugares que vocês chegarem, a pessoa que te atender, você vai pedir sigilo, porque já está intrínseco no cargo que ela está ocupando. Mas assim, você vai falar, pedir orientação, pede orientação de como proceder, pede orientação de como que eu conto isso para o meu pai, como que eu conto isso para minha mãe, o que pode acontecer, né? Porque tem N situações que podem acontecer, tá? Eu vou passar alguns órgãos que a gente tem. O primeiro deles que nós temos, e eu acho que é o mais anônimo, no caso, é o Disque 100, gente. É o Disque Direitos Humanos. Disque 100, descreve a situação que está acontecendo, passa o endereço da pessoa. Esse Disque 100 vai para todos os órgãos. Ele vai para o Conselho Tutelar, ele vai para a delegacia, ele pode chegar até no fórum, se for o fluxo do Disque 100. É uma forma de você denunciar, e as pessoas que vão receber essa denúncia, você não vai se envolver caso você esteja com medo, você não vai se expor caso você não queira, mas eu acho importante o seguinte, a gente sempre tem que conversar com alguém, com um adulto, por exemplo. Você pode fazer essa ligação e guardar só isso só para você, mas se você tiver uma pessoa de confiança, pede para essa pessoa estar junto com você, tá? O Disque 100, ele é anônimo, você pode ligar, passar tudo, só que você precisa passar o endereço correto, tá? Então, sempre precisa ter o endereço correto. Você pode ter só o primeiro nome da pessoa, não precisa ter o nome completo, não precisa ter dados pessoais, ok? Descrevam a situação, porque a pessoa que receber essa denúncia, ela já tem uma forma de abordar, ela já tem o procedimento, os processos que vão acontecer, tá? Então, assim, é uma forma segura e uma forma anônima, é uma forma rápida, né? Como estamos tratando de adolescentes, acho importante mencionar o Conselho Tutelar. Também precisamos desmitificar que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo. O Conselho Tutelar ele é um órgão protetivo. Então, o Conselho Tutelar não está aqui só para verificar quando vocês fazem falta ou quando o adolescente pulou o muro da escola. Isso não é atribuição do Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar ele é um órgão que visa zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, se você um dia não conseguir conversar com nenhum adulto próximo de você, não conseguir conversar com a professora, não conseguir conversar com um colega, não conseguir conversar com os pais, com padrinho, madrinha, psicólogo que vocês frequentam particular, enfim. Se vocês não conseguirem conversar e precisarem de uma orientação, o Conselho Tutelar está ali. E se ele identificar uma situação de violência, ele vai verificar essa situação. Ele vai constatar. Ele vai atrás daquela amiga que você falou, nossa, mas ela não quer que eu falo, tá? O Conselho Tutelar tá aí para proteger. A DDM, por que eu falo da Delegacia da Mulher, de Defesa da Mulher? Porque a DDM, no município de Presidente Prudente, tá? Pode ser que tenham delegacias especializadas de criança e adolescente em algum município que vocês moram. Como se trata de regional, né? A gente não sabe. Mas a DDM, ela atende todos os casos que for criança e adolescente também, tá? Então, você pode chegar no local e falar, olha, eu preciso de uma orientação, eu preciso fazer uma denúncia, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Eles podem te direcionar para outro órgão, eles podem te ouvir,
A Polícia Militar, que eu acho que é o mais corriqueiro, mas lembrando sempre que a Polícia Militar é um órgão de segurança pública, então se a coisa estiver acontecendo, se vocês verem que tá tendo uma agressão, se vocês entenderem que, nossa, ele tá indo para cima dela, ou ela tá tacando as coisas nele, tá acontecendo alguma coisa, eu não estou sabendo lidar, não tem ninguém aqui para eu chamar, chamei a polícia, gente, tá bom? Temos a Defensoria Pública, que é um órgão que vai escutar vocês e vai orientar, que aliás é o meu local de trabalho. Nós temos o CAM em Presidente Prudente, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, estagiários, os defensores, todos ali disponíveis. Nós não estamos fazendo os atendimentos presenciais devido à pandemia, mas nós temos no site, você pode registrar o que está acontecendo. Nós temos a infância e juventude dentro da defensoria também, tá? Nessa questão dos adolescentes. Nós temos o Ministério Público. Não vou entrar aqui de como que começa uma ação ou outra de uma violação de direitos, mas o Ministério Público ele vai entrar com uma ação, ele vai fazer o que for preciso, vai requisitar órgãos também, igual o Conselho Tutelar, se vocês chegarem lá perguntando e contando algum relato do que aconteceu. Temos as secretarias, né? Nós temos as secretarias de assistência, que tem os CRAS, tem os CREAS, que é onde a Janaína trabalha, que vocês podem estar comparecendo, vocês podem comparecer num órgão e falar assim, olha, eu não sei onde eu vou, mas você me ajuda? Que vocês serão atendidos, tá? Cada lugar tem seu protocolo, mas vocês serão atendidos, ok? Tem a Secretaria de Educação, tem as escolas, que nós estamos, nesse momento da pandemia, online, não estamos dentro da sala de aula, então vocês estão passando mais tempo dentro de casa, eu espero. Vocês estão passando mais tempo dentro de casa. Então, pode ter que aquele vínculo que você tinha com aquela professora tenha ficado um pouco retraído, mas se vocês precisarem conversar, eu tenho certeza que essa professora vai estar disponível. Vocês podem falar, professora, você não pode ficar 5 minutinhos conversando comigo depois da aula? Que ela pode te ouvir, né? E nós temos as UBSs também, SF, enfim. Essa questão da denúncia, gente, cada órgão vai receber de uma forma. Como eu falei, tem órgãos que vão responsabilizar o agressor, tem órgãos que vão proteger a vítima, tem órgãos que vão buscar os dois, tem órgãos que vão ouvir e vão falar, olha, existe um fluxo. Então, eu vou falar sobre Presidente Prudente, que é minha área de trabalho. Existe fluxos. Então, quando uma adolescente chega numa UBS falando, eu apanhei do meu namorado, existe um fluxo que a gente vai cumprir da violência física. Existe um fluxo que a gente vai cumprir da violência sexual. Então, assim, tudo é construído pensando na forma de como nós vamos receber a pessoa que vivenciou aquela violência. Porque ela não pode ser vitimada 2 vezes. Ela não deve ser vitimada 2 vezes. Nós, enquanto profissionais, temos que lutar para que isso não aconteça. Porque ela já está ali, já vivenciou uma situação de violência. Por mais mínima que seja, eu sempre deixo isso bem claro. Às vezes um tapa para você é uma coisa e toma uma proporção. Um tapa para mim é outra coisa e toma outra proporção. Então a gente nunca pode minimizar o sofrimento do outro. Nunca tirar sarro do que está acontecendo. Sempre ouvir, sempre atento, entender o que está acontecendo, orientar da melhor forma possível. Mas se vocês forem em qualquer um desses órgãos, tenho certeza que vocês serão ouvidos, ok? Acho que era isso que a gente tinha para passar. Acho que se vocês tiverem alguma... Vou ler então. Da Bruna. Como fica uma pessoa que passa muito tempo em um relacionamento abusivo? Como que as pessoas em volta dela podem ajudar de alguma maneira? Acho que é um pouco, né? Acho que ela quis dizer alguém que está constantemente vivenciando violências, né? Acho que entra um pouco naquilo lá que eu já falei. E a principal forma, né, de ajudar, agora me veio um exemplo, né? Sabe aquela amiga que começa a namorar e muda? E a gente se distancia dela porque ela mudou? A principal forma de ajudar é continuar convidando ela, né? Agora nesse momento de pandemia não, mas continuar convidando ela para participar dos grupos de amigos, continuar convidando ela para estar próximo, não desistir dela, porque muitas vezes ela pode estar no início de um relacionamento abusivo, não se reconhecendo, né, nessa relação, e nós,
né, temos essa responsabilidade de apoiar as pessoas. Então, acho que essa é uma das formas de ajudar. Se você quiser complementar. Também, quando eu falo nessa questão da prevenção, é você convidar para essas rodas de conversa, é você convidar para assistir algum filme que seja desse tema. Fala, amiga, vamos assistir um filme em casa, eu vi na internet. Se você quiser até assistir antes para ver o que você pode falar para ela. Gente, tem muitos filmes que a gente pode indicar para vocês. Músicas, muitas músicas que falam sobre a violência, tanto intrinsecamente quanto explicitamente. Então, assim, foi o que eu falei, né? A amizade é muito linda. Você não precisa ser tão dura e ser tão egoísta ao ponto de falar assim, minha amiga começou a namorar e o problema é dela, ela quer se enfiar lá no mundinho dos dois. Todo relacionamento, gente, começa agradável. Todo relacionamento, a não ser que seja uma situação de violência, de um estupro, de alguma coisa, de uma violência urbana, de alguma coisa que causou muito impacto. Mas por quê? Porque a pessoa vai fazendo o quadradinho dela. A pessoa vai conquistando, a pessoa vai coagindo, a pessoa vai diminuindo. Então, assim, não desiste das amigas e dos amigos que mudam. Fala, o cara só fica lá com a menina agora, não sei o quê. Mas sempre convidem, sempre pergunta, tá tudo bem? Me liga, qualquer coisa. Vamos fazer alguma coisa só nós dois? Ah, meu namorado não deixa. Ah, mas eu vou fazer sem minha mina? Então chama os dois. Chama os dois. E outra coisa que eu acho importante pontuar, Jana, é que às vezes a gente aponta muito o dedo, né? Nós estamos de fora do relacionamento e a gente aponta muito, muito o dedo do que a gente vê de fora. Mas eu acho que a gente precisa ter essa comunicação assertiva de não olhar para a pessoa e falar assim: você não tá vendo? Poxa, você não tá vendo? Tá acontecendo isso. Tenta demonstrar de outra forma. E é essas dicas que a gente tem para dar. Assistir um filme, chama para uma roda de conversa, chama para uma palestra, chama para um serviço. Gente, o CRAS, ele oferece diversas oficinas. Diversas oficinas. Tem várias metodologias, brincadeiras que a gente pode aplicar para a pessoa. A pessoa vai ter que se reconhecer, gente. Não adianta você esfregar na cara dela, né? Porque ela tá apaixonada, ou às vezes ela tá encantada, às vezes ela tá insegura de largar e não encontrar uma coisa melhor, que eu vou colocar muito entre aspas, né? Então a gente precisa entender que todo mundo tá sempre passando por algum processo e não minimizar o processo do próximo. E pensando também, Duda, né? na questão dos meninos, né? Que a gente estava falando, né? Que essa é uma responsabilidade não só de nós mulheres, né? Nessa nossa união enquanto mulheres, mas também os homens fazem parte disso. Então, eles também têm um papel fundamental em desconstruir todos esses estereótipos, esses papéis, esses modos de ser. Então, quando está lá naquela roda de amigos, aí está se referindo a alguma menina que talvez já teve alguns namorados ali, sempre de maneira ofensiva, né? Então é a menina que é rodada, a menina que, né, tem vários termos assim horrorosos para se referir à menina. Então desconstruir isso, né? Se posicionar, falar que isso não é legal, né? Que as pessoas têm a sua liberdade para se relacionar com quem quiser, né? E esse é um dos exemplos, mas tem vários outros. Por exemplo, entre meninos, há uma pressão muito grande em relação à sexualidade, para ter a relação sexual, ou nossa, você namora, mas você fica ainda só nos beijinhos, né? Então, se posicionar, falar sim, eu fico, porque né, a minha namorada, meu namorado ainda não está preparado para ter uma relação sexual e não permite, eu respeito, né? Então, eu penso que os homens precisam se posicionar, né? Tem muitos homens que têm, sim, esse pensamento, né? Legal, amplo, mas que muitas vezes fica calado, né? Com medo pelo julgamento mesmo que tem, né? Então, é fundamental também a participação dos meninos, né? Junto com todas nós, para construir modos de se relacionar mais saudáveis, mais igualitários, né, com equidade, enfim. Acho que para a gente finalizar, né? Oi? Acho que para a gente finalizar, então, vamos. A Carol trouxe uma questão, né? Que quando a gente sugere para uma amiga que talvez ela esteja num relacionamento abusivo, mas ela não vê isso e acha que é maldade da nossa cabeça. É aquilo que a gente falou, não desiste dela. E o que você pode fazer? Se ela tá achando que é maldade da nossa cabeça, ou se ela não tá ouvindo a gente,
converse com outras pessoas sem expor a sua amiga, tá? Sem impor a sua opinião. Mas, por exemplo, quando estiver próximo, né, dá uma olhada, fala assim, nossa, mas isso é legal, isso é bacana, né? A gente tem que ir trabalhando, gente, essa questão do diálogo. Eu acho que tudo tem uma estratégia para a gente chegar naquele ponto sem ser agressivo, sem ser intrometido, sem acabar com a amizade, né? E dicas para conscientizar homens que as ações são abusivas são erradas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que quando um menino, numa roda de 10 consegue se posicionar, que nem a Janaína falou, não, eu espero, a minha namorada ainda não teve a sua primeira vez e ela tem o momento dela, eu acho que ele está demonstrando que ele respeita a parceira dela, a parceira dele, e os outros amigos podem usar isso como exemplo. Os que zoarem, gente, eles vão mudar, se a gente continuar trabalhando, se a gente continuar mostrando para eles que vale a pena. Sim. Tá certo, gente? Podemos encerrar? A Luísa vai falar alguma coisa? Oi. Eu queria comentar um pouquinho sobre o assunto, né? Sobre o que eu já passei. Tava esperando acabarem as perguntas. Bom, eu acho que todo mundo aqui me conhece há mais de um ano e sabe que eu namorei bastante tempo, um ano e pouco. E eu só percebi que era um relacionamento abusivo depois sabe, depois de muito tempo, depois de mais de um ano passando por isso. E as minhas amigas sempre falavam, sempre falavam. Inclusive, nenhuma amiga gostava dele, sempre eu tinha que escolher entre ou sair com ele ou sair com as minhas amigas, porque ninguém gostava dele. E às vezes, ainda mais eu acho que no meu caso foi muito mais difícil, porque ele era daquela pessoa que se pagava de desconstruída, que sempre falava: Nossa, você usa a roupa que você quiser, você sai para onde você quiser, mas na hora que eu saía, fazia um escândalo, fazia eu chorar nos lugares. E eu acho que eu sofria a pior pressão psicológica da minha vida quando eu escutei que se eu terminasse com ele ia se matar, ele ia trancar a faculdade, eu ia acabar com a vida dele, isso e aquilo. E eu fiquei muito tempo mesmo com dó e com medo de terminar o relacionamento, porque eu não queria carregar essa culpa comigo. Eu não queria me sentir uma pessoa ruim, que estraguei alguém, que acabei com a vida de alguém. Então, eu queria falar para vocês, se coloquem em primeiro lugar sempre, porque ele tipo, se pagava do maior príncipe encantado, que eu nunca mais ia achar alguém igual, só que depois que eu terminei, ele me chamou de vagabunda, de ingrata, falou mal de mim para a família dele, que a família dele me odiava e não sei o quê, sendo que eu só estava me libertando de uma coisa que me fazia mal. Então, eu queria pedir para vocês se colocarem em primeiro lugar sempre, porque ninguém vai pensar em vocês em primeiro lugar, ninguém vai colocar em vocês como prioridade. Então, façam isso por si mesmas. Amem vocês, amem o corpo de vocês, não deixem ninguém falar que o corpo de vocês é feio, que vocês são feias, que vocês são inferiores. E é muito importante isso, é muito importante a gente se sentir bem com a gente mesmo. E eu acho que é isso. Só queria compartilhar um pouquinho sobre tudo que eu passei e pedir de verdade, de coração, para vocês cuidarem de vocês com muito amor, da nossa mente, do nosso corpo, porque no final das contas é só nós por nós mesmas, né? Vamos ter nossas companhias para sempre. E é isso. Muito obrigada, gente. Vocês arrasaram demais. O pessoal no grupo tá falando várias coisas que amaram muito. Vocês são perfeitas, maravilhosas. Tô muito feliz de verdade. Muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, né, ao Interact. Obrigada, Luísa, pelo convite. Quando foi um desafio novamente. Eu fui conselheira tutelar há 4 anos, vivenciei muitas coisas junto com adolescentes, crianças, e a Jana também agora, né, trabalha no CRES, vivencia também, e é muito importante conversar sobre isso. Então eu me coloco à disposição para outras rodas, tudo que for relacionado à questão da violência, né, devido
a ser minha especialidade. E se precisarem conversar no privado, que nem a Jana falou, né? A gente se coloca à disposição também, pode passar meu contato. Estamos aí para somar no meio dessa pandemia, né? E é isso, gente. Obrigada. Eu acho que tudo que a Luísa falou é válido também. E eu tenho certeza, assim, que não existe um ser humano que nunca vivenciou uma situação de violência, que foi marcante na vida dele, que Cortou o áudio, eu acho, Duda. O finalzinho. Ah, tudo bem. Tinha Só cortado dei seu tchau. áudio. Boa noite, né? Eu também gostei muito da roda e como a Duda falou, também estou à disposição, né? E nessa situação, né, de não saber o que fazer, busquem ajuda.